Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar mais um vídeo sobre marcenaria aqui no seu canal específico sobre isso. Hoje a gente vai falar em como mudar o jogo do projeto de marcenaria. O que é possível, né, de se fazer para dar uma guinada, uma melhorada no projeto de marcenaria. Eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em desenho de marcenaria, e hoje eu vou falar com vocês sobre o que eu fiz e que mudou o meu jogo de marcenaria, sobre projetar marcenaria aqui dentro do meu escritório. Sim, é possível. E eu tenho que começar a história lá atrás, onde tudo começou, né? Eu já fui essa pessoa que não sabia projetar marcenaria, eu já fui essa pessoa que achava que sabia projetar marcenaria quando não sabia o que eu estava fazendo. E tudo isso aconteceu quando eu comecei a entender, eu fui apresentada ao que é projeto de marcenaria. Eu fiz escola técnica num escritório de decoração como sendo obrigatório para a conclusão do meu curso. E eu fui trabalhar com uma decoradora que não era arquiteta. E como aqui no meu estado, né, o polo moveleiro é muito forte, se desenhava marcenaria de cabo a rabo, de ponta a ponta, do modelo da porta ao modelo do rodapé, do alisar, e a marcenaria propriamente dita, né, quando a gente conhece enquanto armários. Eu nunca tinha visto isso, gente. Para mim, na minha cabeça, armário, a gente chegava na loja, comprava, trazia para dentro de casa. Sabia que a gente podia projetar, que a gente podia desenhar, que tinha alguém que fazia isso. Se eu não sabia que tinha alguém que desenhava isso, você imagina que eu também não sabia como isso era feito. E é essa a minha história. Eu entrei em contato com esse universo maravilhoso e comecei a ganhar paixão. Eu tinha muita habilidade no desenho técnico por conta da minha formação, né, da escola técnica. Então, eu tinha facilidade, habilidade em fazer a parte técnica. Então, eu produzia com muita agilidade, rapidez os desenhos, né? E as arquitetas com quem eu trabalhei e que me ensinaram, começaram a me ensinar todo o serviço que eu tinha que fazer, elas iam demandando aquilo para mim, e eu ia produzindo, até que elas falavam assim, um dia você vai aprender, e aí você vai deixar de ser só desenhista, você vai começar a criar. E como, em alguns momentos do escritório, assim, elas estavam ocupadas com outros projetos, e não dava tempo, né, de ficar sempre ali comigo, em alguns momentos eu comecei a ter que criar sozinha, a prestar atenção naquilo que elas estavam fazendo e produzir mesmo. Só que, gente, eu não sabia fazer. E, obviamente, eu fiz errado, muitas vezes. Tentando entender o que é que acontecia, né? No mercado existiam alguns profissionais que tinham destaque, que tinham a sua carreira já estabelecida, e eles produziam umas coisas muito bonitas, muito legais, e eu queria produzir igual a eles. Eu queria que a minha produção de marcenaria, eu queria chegar no nível deles, eu comecei a me espelhar neles, só que ao invés de só me espelhar, me inspirar neles, eu comecei a copiar algumas coisas que eles faziam. Copiar no sentido do estilo. E eu copiava, então eles usam muito branco, muito ripado, muita laca, vou usar também, porque se eles estão usando é porque resolve. Se ele está usando isso agora, é porque vai resolver. Se está usando curvo, porta-curva, microtextura, vou usar também. E eu comecei a fazer essas escolhas. E eu não preciso dizer para vocês que eram escolhas erradas, muito erradas. Por que eram escolhas erradas? Porque não era a escolha adequada para o projeto que eu estava fazendo. E não tinha a minha identidade. Porque, na verdade, não tinha nada a ver comigo, né? Eu comecei a produzir algo que não era meu, que não atendia a pessoa para quem eu estava desenhando. E aí eu comecei a errar. De fazer assim, meu cliente não gostar de verde, eu ir lá e desenhar e pôr verde, porque estava na moda verde. Eu vou colocar marcenaria com microtextura, porque está na moda. E eu não pergunto se a pessoa quer, se é adequado, se cabe, se funciona naquele lugar. Eu não fazia esse tipo de raciocínio, sabe? Eu era meio efeito manada, meio vaquinha de presépio. E enquanto eu vivi desse jeito, meio aérea, meio longe da realidade, eu produzi uma marcenaria mediana, medíocre mesmo, né? E cometi muitos erros. E quando eu me dei conta que do jeito que eu estava, eu nunca chegaria
no patamar, na qualidade daquelas pessoas a quem eu admirava, que eu achava que, na verdade, eram profissionais de destaque, eu não resolvia, eu não melhorava. Foi então que em alguns dos erros aí, eu não vou nem lembrar quais, mas alguns dos erros mais gritantes, eu comecei a entender que eu precisava aprender a fazer marcenaria. Porque eu achava que eu fazia, mas eu não sabia fazer. Então, eu busquei aprender. E como que eu busquei aprender? Eu fui atrás de quem sabia. Eu fui atrás das arquitetas, que me ensinaram e que elas sabiam muito, mas elas não tinham me passado tudo que elas sabiam. Eu fui atrás da própria dona do escritório, que é uma pessoa, assim, de um conhecimento, de uma experiência de vida e de profissão fantástica. Eu fui atrás dos fornecedores, que eu tinha a oportunidade de acesso a eles enquanto eu trabalhava nesse escritório. Quando a minha chefe ia fazer a montagem, acompanhar, eu pedia para ir junto, e isso era hora extra, não estava dentro do meu horário de trabalho, entendeu? Eu realmente busquei melhorar. Eu fui estudar o que eu podia, onde eu podia, porque na minha época não tinha internet. Então a gente contava era com revistas, livros, jornais, televisão, algumas palestras. E eu fui buscando. Por que eu fui buscar isso fora, tá, gente, da minha qualificação de graduação? Porque na graduação isso não foi ofertado para mim. Projeto de marcenaria, desenho de projeto de marcenaria não foi ofertado. Eu tinha desenho arquitetônico, digo para você que nem projeto de interiores foi ofertado. Mas como eu já trabalhava num escritório de decoração e que eu sabia fazer tudo aquilo, eu já tinha aprendido, eu já tinha ali 5 anos de experiência quando eu entrei na faculdade, para mim não fez muita diferença, porque quando se falava de projetos de interiores, que as pessoas buscavam, né, uma disciplina para fazer isso, eu já tinha visto na prática. E assim, eu sabia bem mais do que todo mundo, porque eu já tinha ali, eu já trabalhava 6 anos com aquilo dali, por conta de ser técnica, né? Então, não fez tanta diferença. Só que quando eu saí da faculdade, eu continuei produzindo, e eu mediana, e aí a ficha começou a cair, eu vi que me fez muita falta aprender aquilo. Como me fez falta ter uma disciplina que me ensinasse por onde ir, quais eram os pontos de atenção, quais eram as possibilidades, o que eu precisava fazer para poder alcançar um desenho de marcenaria com maior qualidade, com maior eficiência, que me poupasse tempo e que me fizesse também, claro, né, ter mais oportunidades de trabalho. Porque quando você sai da faculdade, tudo que você quer é fazer projeto, mas a gente tem que viver, né? A gente tem que sobreviver. A gente faz arquitetura por paixão, mas também para sobreviver, para viver, né? Não sobreviver, mas viver de arquitetura. Eu queria, né, que isso tudo me proporcionasse ter mais trabalho, mais dinheiro, mais colocação, entendeu? E mais propriedade naquilo que eu estava fazendo. Então, eu fui atrás dessas pessoas para me ensinar. E aí eu comecei a anotar as coisas que aconteciam certo, as coisas que aconteciam errado, aquilo que eu achava que era legal. Comecei a entender, nossa, isso daqui é legal de acontecer, mas por que isso aconteceu? Por que eu entendo dessa maneira essa marcenaria? O que tem de diferente aqui? Aí eu comecei a fazer vários questionamentos para mim mesma. Confesso que no início, esses questionamentos, eles não eram conscientes, tá? Então, eu era uma buscadora inconsciente desse conhecimento. Só um tempo depois, alguns anos depois, é que eu fui ter consciência dessa busca, da necessidade de eu entender essa busca, da necessidade de eu fazer esses questionamentos e a importância da resposta, né, desses questionamentos. Então, a fazer essas questões, essas buscas, e eu comecei a perceber, 6 a 8 anos depois de formada, é que eu fui ter consciência. Até então, eu estava tateando. Eu comecei a ter mais acertos do que erros, mas eu não sabia efetivamente o que tinha me levado a acertar. Sabia que eu estava melhorando, mas eu não sabia exatamente o que tinha me levado a acertar. Mas aí, com o tempo, eu fui procurando entender e eu fui compreendendo que eu tinha um método, que depois de muitos anos, eu hoje consigo ver que eu tenho um método de projetar.
Esse método, ele foi desenvolvido ao longo da minha carreira, né, com 15 anos para cá, em que eu fui construindo, reunindo itens, formas de aplicar a técnica, formas de aplicar o material, formas de aplicar acessórios, ferragens, formas de criar de maneira consciente e diferente, e principalmente formas de compreender o que eu estava fazendo. Porque mais importante do que eu saber da técnica, eu precisava compreender do processo. Eu precisava compreender que eu não posso saber apenas sobre estética, que era o que eu achava. Eu olhava aquela casca bonita, né, produzida pelos grandes profissionais, e eu queria replicar aquilo. E eu achava que aquilo ali se bastava, se eu só soubesse essa estética. E, na verdade, não é só isso, né? A marcenaria, a estética é uma parte da marcenaria, do projeto de marcenaria. Mas ela não é toda a marcenaria. E eu estava esquecendo de todo o resto que vem antes. E isso foi quando a ficha meio caiu para mim mesma e eu comecei a perceber dos elementos da marcenaria, dos pontos de atenção que eu precisava ter. E eu comecei a aplicar isso no meu desenho. Eu comecei a fazer testes. Porque enquanto eu estava produzindo, já estava estudando, eu estava parada sem produzir, eu continuei trabalhando, eu nunca parei de trabalhar. Eu entrei na faculdade trabalhando, estagiando e saí trabalhando. Eu trabalho desde então, né, na área. E isso, para mim, eu comecei a fazer esses testes e produzindo constantemente no trabalho, estudando e buscando e fazendo os testes. E eu fui vendo as coisas melhorarem, eu fui vendo o meu desenho ficar melhor, eu fui ganhando confiança, eu fui entendendo por que eu estava fazendo cada uma daquelas escolhas, e eu consegui explicar para as pessoas o porquê de estar fazendo aquelas escolhas. Eu comecei a compreender, então, esse universo. E o primeiro ponto que eu posso dizer, assim, que foi que virou o meu jogo, né? Foram alguns fatores. Quando eu comecei a usar a marcenaria a meu favor, o meu jogo começou a virar. O meu jogo de projeto, comecei a deixar de ter uma marcenaria mediana, medíocre, para chegar numa marcenaria de qualidade, com uma eficiente, funcional e com uma estética personalizada e diferenciada. Então, aí eu comecei a projetar marcenaria. E o que foi o item que deu essa virada na minha vida? Quando eu passei a perceber que eu precisava usar a marcenaria a meu favor. Eu não podia ser refém de pontos acessórios extras, externos, à marcenaria apenas. Porque enquanto eu fizesse isso, enquanto eu só me atentasse à estética, aos pontos externos, quando eu falo ponto externo é acessório, material, puxador, e não o desenho propriamente dito da marcenaria, eu continuaria produzindo um projeto mediano. E aí, o primeiro ponto que eu me dei conta foi com relação aos montantes. Os montantes, eles são a estrutura, né, da marcenaria. Como se você... É aquela parte vertical e horizontal que forma a casca, o esqueleto, a caixa mesmo da marcenaria, né? E isso existe. Não existe marcenaria sem isso. Sendo boa ou não, ela vai existir porque é isso que sustenta a marcenaria. Quando eu percebi que eu podia tirar partido disso e fazer disso um elemento de atenção, de design, de valorização, de impacto, eu comecei a produzir melhor. E por que eu comecei a pensar nessa solução? Porque toda vez que eu imaginava que eu precisava fazer uma marcenaria de impacto, que todo mundo ficasse, uau, que linda, e que fosse luxuosa, eu sempre imaginava, ok, vou colocar laca brilhante, vou colocar fórmica, vou misturar uma fórmica com a outra, vou dar um boleado, depois eu vou colocar aquele puxador como a cereja do bolo e vai ficar tudo lindo. Ah, vou começar também a botar umas aplicações aqui sobre a porta e tal. Só que isso, gente, encarecia a minha marcenaria. Eu não percebia que a marcenaria mais cara ficava inviável para o meu cliente. E aí, na hora que ficava inviável, ele começava a tirar esses excessos. E quando ele tirava esses excessos, o que sobrava? A marcenaria mediana. Eu não percebia, gente, para quem eu estava
produzindo. Eu não ouvia do meu cliente que ele tinha um orçamento, que ele tinha um sonho, que ele tinha um desejo. Eu não ouvi isso dele. Então, obviamente, eu produzi uma marcenaria pura e simplesmente pela estética. Só. E aí, quando é pura e simplesmente pela estética, eu vou pegar tudo que tiver e o que for para poder utilizar e empregar. E aí, quando eu não tinha mais essa possibilidade, porque me cortaram a verba, eu precisei usar da marcenaria. Então, eu fui buscar na marcenaria apoio, solução, para eu criar uma marcenaria de melhor qualidade, que causasse sensações, que causasse emoções, que tocasse as pessoas e que fosse aquilo que meu cliente estava querendo. E eu encontrei no montante um maior aliado. Ele é uma estrutura da marcenaria. Existe em qualquer marcenaria. Toda marcenaria vai ter isso. Mas como eu uso esse montante, muda completamente a forma que eu percebo a marcenaria. Como assim? Da seguinte forma, eu posso usar um montante onde a porta vai ficar sobreposta. Isso é um recuado. Eu posso usar um montante em que a porta cobre todo ele. É um montante oculto. Eu posso ter um montante fininho, né? E ele vai ficar, a marcenaria vai ficar toda slim. Eu posso ter um montante largo, e aí a marcenaria vai encorpar, vai tomar robustez. E eu posso fazer ele recuado, criar sombreamento, e eu posso fazer ele com um material diferente. Então, eu comecei a ver que eu tinha N possibilidades de mexer a forma como eu fazia o montante, e isso impactar na forma como eu via, no resultado final, estético, plástico da minha marcenaria. Opa, olha o ganho que eu estou fazendo aí. Então, eu passei a usar isso. Então, eu comecei a identificar o que é que me causava essas soluções. Ah, eu quero que a marcenaria seja super elegante, fina, chique. Vou usar montantes verticais, todos fininhos, com 2 centímetros, 1,5 no máximo. Vou colocar todos os montantes verticais ocultos, porque aí aquela parte toda lisinha, sem puxador, com fecho-toque, eu vou ter elegância, gente. É óbvio. Ah, eu quero que seja uma coisa de impacto, que tipo assim, as pessoas cheguem e olhem para a marcenaria e falem assim, uau, cheguei. Então, mete-lhe um largo desse tamanho, abraça toda a marcenaria, faz uma cor diferenciada e tal. Isso é o uso do montante a meu favor, uma estrutura que já existe. E que esse montante, né, quando ele é largo demais e ele faceia com a porta, a gente chama de tamponamento. Então, existe o tamponamento e existe o montante. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Depende do impacto que você quer. Como eu já falei, né, quanto mais largo, mais impacto, mais presença ele tem. Quando faceia, também fica mais pesado, mais rígido. E quando a gente tem 2 níveis de diferença, tipo a porta está mais na frente, o montante mais para trás, isso causa mais suavidade. Então, olha a quantidade de opções, de possibilidades que eu tenho só na hora de mudar a forma de usar o montante. Nesse momento é que eu começo a mudar o jogo da minha marcenaria. Quando eu começo a entender, a juntar essas técnicas, e era aquilo que eu já usava, gente, só que eu usava sem raciocinar, eu era inconsciente nesse sentido. Eu tinha um certo conhecimento, mas ele era totalmente inconsciente, eu não utilizava ele a meu favor. E é isso que eu quero que as pessoas percebam. É isso que é o jogo da marcenaria. Isso que é o jogo de projetar a marcenaria com qualidade e eficiência. É eu não precisar de muleta para fazer uma marcenaria bonita. É eu não precisar jogar o meu orçamento no topo do céu para poder fazer uma marcenaria bonita. É eu saber que quando o cliente chega para mim e fala assim, olha, você vai ter que usar MDF branco, eu ter clareza, confiança de que, por saber as técnicas e os meios de aplicar, de desenvolver uma marcenaria, a minha marcenaria vai ficar linda, mesmo sendo MDF branco. Ela não vai ficar com cara de cozinha, ela não vai ficar com cara de área de serviço, e ela não vai ficar com cara de caixote de feira.
ela vai ficar bonita, porque eu vou saber aplicar técnica para tirar, extrair o melhor desse MDF branco. Eu vou trazer, sabe aquela história de fazer luxo com roupa de juta, né? É isso. Você pega o mais basiquinho, mas você coloca um design em cima, uma técnica, trabalha a proporção com a estética e ele fica lindo. Então, assim eu comecei a mudança do jogo, a virada de jogo no meu projeto de marcenaria. Gente, vocês não fazem ideia do quanto que a minha marcenaria cresceu. E outra, eu passei a produzir marcenaria sem encarecer. Ela era de maior qualidade, mais elaborada, personalizada, e ela não era mais cara por conta disso. Olha que maravilha! Meus clientes passaram a amar isso. Então, isso foi a minha virada de jogo. Eu virei o jogo ali, nesse momento. Foi o primeiro item que eu usei para virar o jogo da minha marcenaria. Primeiro. Logo em seguida, eu comecei a pensar em mais possibilidades, né? Já que eu tinha já feito um item, né? Eu vou fazer mais outro. E eu sempre a gente sempre chegava na hora de comprar puxador e o cliente sempre reclamava. Por quê? Porque puxador, principalmente quando você vai ver em cozinha, etc e tal, são muitos itens, ele fica caro. E óbvio, gente, os mais bonitos são mais caros. Você não vai pagar baratinho no que tem um design mais bonito, tá? Então, quando eu desenhava uma marcenaria bem basiquinha, bem showroom, eu precisava do puxador para deixar ela melhorada. Eu precisava melhorar, enobrecer a minha marcenaria com um acessório. Só que isso encarecia demais a minha marcenaria e os meus clientes não compravam e a marcenaria ficava pobrinha. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, tem que achar um jeito, né? Não nasci quadrada. A gente começou a usar muito puxador em cava. Puxador em cava é aquele que a gente enfia o dedinho assim e puxa. E isso virou febre, né? Até hoje. E é meu querido. Só que quando eu comecei a perceber que isso daí eu podia produzir, eu falei assim, ok, se eu consigo produzir isso retinho, deve ter outras maneiras de eu produzir. Comecei a produzir de outras maneiras. Comecei a inventar modelo, fazer puxador em L, fazer um pedaço da gaveta, emendar com o outro. Aí comecei a criar um desenho no puxador. Até aí, quando eu comecei a colocar isso, tava lindo. Até que um dia meu marceneiro chegou para mim, numa desses projetos que eu fiz, que o puxador era super elaborado, o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero que uma porta. Deixa eu pegar um exemplo aqui, gente. Tipo, vamos supor que isso aqui é uma porta. Aí eu queria que o puxador viesse aqui, fizesse aqui, depois ele fizesse aqui e fizesse aqui. Aí ele chegou para mim e falou assim, Gabriela, então, não vai dar para fazer. Aí eu, como que não vai dar? É só fazer um sulco e tal. Ele falou assim, Gabriela, você tá querendo um MDF, ó, que tem essa espessura, que é laminado. Você quer que eu rasgue no meio? Me diz qual vai ser a máquina que vai fazer isso e ainda dar um acabamento bem bonito, porque acabamento feio eu faço, agora bonito não vamos ter. Aí eu parei para pensar, eu falei assim, ele tem razão. Tem razão, projetei algo que não é executável. Aí eu falei assim, tá, ok, e por que não pode? Aí eu comecei a perguntar, por que não pode? Por que não pode? Aí ele me explicou. Ele, Gabriela, a minha máquina precisa ter onde começar e sair o corte. Então, ele precisa pegar da ponta, seja daqui ou seja daqui, e fazer uma saída. Se você não fizer isso, né, quando é na borda aqui, né, na bordinha, eu consigo. Mas se não for assim, como é que eu vou dar acabamento por dentro? Porque por dentro, gente, para quem não sabe, quando você recorta um MDF, ou quando você tá assim, ó, com essa lateral aqui, o que dá acabamento aqui é uma fita de PVC, é uma fita de borda, que vem com o mesmo acabamento do que você está usando, e ela precisa ser colada aqui nessa espessura. Então, se você não tem como fazer isso, o acabamento fica horrível, fica super mal acabado. E aí o projeto, que era para ser maravilhoso, fica um horror, porque não vai dar acabamento. Então, eu comecei a aprender isso com o marceneiro. Ele foi me ensinando.
E aí eu fui começando assim, então tá, então eu vou criar, mas eu vou criar sabendo a técnica de como que lá na marcenaria, como é que a máquina vai poder cortar ou não. Porque não adianta eu criar uma coisa que não pode ser executável. E aí, então, eu comecei a entender desses puxadores, que a gente chama de usinagem, né? Eu fui entender como é que as usinagens eram feitas. Então, eu passei a produzir usinagens que realmente eram possíveis de executar. E, desde então, eu utilizo. Então, eu parei também com isso de usar muito puxador externo. Eu passei a produzir puxadores em cava, produzir detalhes, né, que não precisassem de puxador. Eu usava a própria porta com puxador. Isso é um recurso para a gente, né, economizar também na marcenaria. Então, eu comecei a criar situações para facilitar o meu desenho e para deixar ele mais personalizado, mais diferenciado, que era o que eu queria. Sem perder de vista qual era a emoção que eu queria transmitir e sem perder de vista o que o meu cliente precisava com aquela marcenaria. Isso sempre é o norte do meu projeto, de tudo. Eles são a minha base para poder chegar nessas ousadias que eu faço. E aí, eu comecei então com esses puxadores, eu comecei a criar os meus puxadores. Não é que eu deixei de usar os puxadores comprados prontos, né? Que existem, assim, maravilhosos e eu amo. Não é isso, não foi isso que aconteceu. Mas eu criei mais uma possibilidade de acessórios, de puxadores dentro do projeto de marcenaria do meu escritório, que não me prende a nada. Eu não sou refém do valor do puxador, eu não sou refém do mercado, eu não sou refém disso. Eu resolvo com a minha marcenaria. Então, quando eu me propus a realmente melhorar o meu desenho de marcenaria, quando eu me propus a ser uma arquiteta especialista em projetos de marcenaria, eu me propus a buscar soluções. Eu me propus a não ser refém do que o mercado me impõe. Eu me propus a não ser refém dos acessórios que o mercado oferece. Eu busco as minhas soluções. Se não tem jeito com A ou B material, vamos buscar o C. Se esse material não comporta tal detalhe ou usinagem, a gente vai buscar outra solução. Então, se não é na usinagem que eu vou poder usar, eu vou usar na questão do montante, na fixação, no acabamento do material. Existem possibilidades. Então, projetar a marcenaria é buscar essas possibilidades. É ousar com técnica. Então, eu tenho que ter técnica, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, gente. Porque isso aqui é uma ferramenta para me auxiliar. Mas é o que está aqui que vai fazer isso aqui ficar bonito. Então, esses são 2 pontos que eu uso, né, para fazer uma marcenaria bem feita. E aí, a gente pega essas 2 partes que são muito criativas, né, muito deliciosas da gente fazer, e a gente vai cair na parte que é da técnica. Chegamos na nossa querida técnica, na minha querida técnica. Gente, técnica, quando eu falo técnica, existem 2 tipos de você entender. Pode ser a representação gráfica, que é uma forma técnica, né? No caso, é o desenho propriamente dito, é aquilo que você entrega no marceneiro para ele poder executar. Isso você tem que entender também de como representar, porque o que tiver representado naquele papel é o que o marceneiro vai fazer. Então, se você desenhar errado, ele vai produzir errado. É simples. Isso daqui é uma questão muito simples. Então, tem que saber desenhar, não adianta. Você tem que saber fazer vista, você tem que fazer corte, tem que saber fazer detalhe, tem que saber fazer isometria, tem que aprender a montar uma prancha com desenho, porque não é assim, junta tudo e sai distribuindo o que der. Não, é igual ler livro. Tem que ter início, meio e fim. Você tem que sair de um ponto de partida, começar ali e mostrar o que você vai fazer, como que você quer, quais são os detalhes e o resultado final. Isso é representar graficamente um projeto. E qualquer projeto. Então, eu tenho que ter esse raciocínio. E eu uso tudo que eu posso para facilitar a leitura da mão de obra. Porque ela não tem obrigação de estar dentro da minha cabeça para entender o que eu estou pensando. Então, se eu sou a pessoa que cria ousadias,
essa minha ousadia vai estar detalhada. E muito bem detalhada. Porque ela tem que ser executável. Qualquer omissão que eu faça de detalhe compromete meu resultado final. Então, eu preciso detalhar isso assim de forma muito, muito boa, tá? E outra parte da técnica, né? Essa é a representação gráfica. A técnica é o construir da marcenaria. Porque marcenaria é um item construído, tá? Ele é feito de partes com essa espessura aqui, ó. Não se enganem. Aqui não dá para ver, né, gente? Com essa espessurazinha aqui. São várias partes dessa. Que hora vão estar assim, horas vão estar assim, hora vai ser só a metade. Eu que defino. Então, eu tenho que saber como que é a representação do montante vertical, como que é o encaixe do montante horizontal com vertical. Se eu quero que ele faça assim, se eu quero que ele faça assim. Como que eu quero que o tamponamento, se eu quero tamponamento, se eu não quero, se eu quero que a porta seja invisível ou não. Isso é técnica. E como é que eu sei dessa técnica, né? A gente estuda. Ela é construída cheios e vazios. Primeiro, o mais simples que você tem que entender é: não existe peça maciça. Lembra que são chapas disso daqui. E essa chapa tem um tamanho, tá? Ela tem 1,85 m, 1,75 por 2,85. Ou é 1,85 por 2,75. Algo assim. Esse é o tamanho total da chapa de MDF. Então, quando você for fazer um armário que tenha um painel, ou um armário que tenha 3 metros, 4 metros, lembra disso, porque você vai precisar colocar uma emenda no meio do caminho. E se você emenda só assim, lisinho, fica muito feio, muito pobrinho. Te sugiro, crie algum tipo de detalhe na hora que você for fazer a emenda. Vai enriquecer e você vai disfarçar e facilitar a vida do teu marceneiro, porque você já vai dizer para ele aonde você quer que ele emende. E aí ele não faz da cabeça dele. Porque se você deixar ele fazer da cabeça dele, ele vai botar o mais fácil para ele. E talvez o mais fácil para ele não seja o mais adequado para você. Isso com certeza. Então, é muito importante que eu entenda dos materiais para chegar na técnica. Eu tenho que entender que o meu material, se ele é muito rígido, ele vai aguentar ou não a usinagem que eu quero. Eu tenho que entender qual é a dobradiça que melhor vai atender ao efeito que eu estou querendo. Se vai ser invisível, a de 165 graus, se vai ser de 90, a de 60, qual que vai ser? Porque cada uma tem uma finalidade, um uso e um preço também, tá? Então, a gente também tem que entender isso. Porque lembra quando eu falei que lá atrás eu mudei a forma de usar puxador, porque eu estava encarecendo a minha marcenaria? Se eu usar todas as ferragens mais ultra tecnológicas, eu vou encarecer também. Então, você tem que fazer uma mescla. Você não pode esquecer dessas referências, porque senão não vão executar do jeito que você quer. Então, a técnica é saber aonde que ela se constrói, como que é o encaixe do montante vertical do horizontal com vertical, como que eu preciso, de que estrutura eu preciso embaixo para ter a gaveta ou não, o que é melhor na hora de colocar, de apoiar um rodapé, e fica algum espaço vazio naquela área do rodapé, eu preciso fazer um acesso para colocar como é que fala? Um acesso para a caixa de drive de LED, né? Eu quero uma iluminação com LED. Eu posso botar isso na marcenaria? Eu tenho espaço para esconder isso? Como é que fica? Eu quero botar tomada na própria marcenaria. Eu posso fazer isso? Eu posso botar fio? Se você não sabe como que ela constrói, você não cria esses espaços vazios para poder acomodar esses itens todos. Porque isso tudo é uma questão de acomodação, gente. Eu acomodo. Quantas vezes eu escondi drive de LED, cabo de TV, quadro de disjuntor, entendeu? Caixa de passagem que chega à internet da casa, interruptor que a gente não quer mais usar. Eu já escondi, gente, tubulação de ar-condicionado. Eu já escondi falha no piso da reforma.
Então, quando você sabe o que tem por trás, quando você vira do avesso essa marcenaria, gente, você cria uma infinidade de solução que ninguém segura. Então, quando eu comecei, esse foi outro fator, quando eu comecei a aplicar essa técnica a meu favor, eu comecei a dar soluções para os meus clientes em muitas situações que eram difíceis. Eu comecei a solucionar com a marcenaria que já existiria, que eu não estou criando nada novo. Eu comecei a ser muito mais eficiente para o meu cliente. Eu comecei a agradá-lo muito mais. Eu comecei a atender a necessidade dele de forma muito mais eficiente e sem criar grandes estouros, né, rombos no orçamento. Então, a técnica me permitia tudo isso. Eu fui assomando, né, a técnica com o conhecimento de materiais e conhecimento de ferragens e acessórios para chegar nesses resultados. E o meu último ponto que eu não deixo de ter atenção e que era o que só eu dava atenção no início da minha carreira, que é a estética. Lembra que eu falei? Eu só me preocupava com a estética e esquecia de todo o resto. Ela é muito importante, afinal de contas, ela é o resultado, né? Só que ela só vai ter esse resultado se eu aplicar os outros conhecimentos a ela. Então, é um combinado. A estética é quando eu construo um volume de marcenaria e digo assim, essa marcenaria ficou pesada no ambiente. Essa marcenaria está muito sutil, elegante, essa marcenaria está abraçando, essa marcenaria está acomodando. Quando eu pego esteticamente e mostro assim, nossa, mas essa daqui, ela é uma marcenaria mais requintada, mais luxuosa. Não, essa daqui é bem básica. Eu consigo definir espaços com a minha marcenaria. É super nítido quando eu faço isso. É na estética que eu defino isso, tá? É na estética que eu vou dizer se a profundidade do meu armário tá muito grande ou muito pequena. É na estética que eu vejo se ficou muito pesado o volume. Imagina se tem um armário enorme numa parede do teu quarto e o quarto nem é tão grande assim, aí você faz um desenho todo detalhado, ele todo fechadão de ponta a ponta, e quando você bate o olho assim, tecnicamente ele tá perfeito, mas quando você olha na estética, ele tá pesado, tá carregado, e aí você tem que abrir mão de alguma coisa para poder amenizar isso. E aí você vai criar um espaço que seja um vazado, um nicho, uma abertura, uma prateleira para criar leveza. Você vai dividir ele, se ele está muito alto, você divide ele, troca 2 materiais e aí faz ele ficar repartido. Então, a estética, ela é, vamos dizer assim, né, a cereja do bolo de toda a parte técnica, de todo o conhecimento técnico que a gente traz para desenvolver marcenaria. E que, no meu caso, o meu método, né, eu desenvolvi uma estética, um senso estético muito apurado, por projetar, né, exaustivamente, repetidamente, marcenarias. Então, eu sei exatamente o que vai funcionar. Quando eu digo para você que eu dou que um montante fininho vai te conferir elegância, é porque eu já testei. Eu já fiz do fino, já fiz do largo. E eu sei qual é o efeito que traz. Então, quando eu misturo os elementos, quando eu proponho encaixes de materiais, quando eu proponho 2 ou 3 tipos de acabamento diferente na mesma marcenaria, e eu sei exatamente o ponto que eu quero colocar isso para chamar a atenção, isso é estética. Isso é estar pensando na plástica dessa marcenaria. Por quê? A estética, ela é o resultado final, como eu falei, né? Só que ela, isoladamente, sozinha, ela não funciona, ela não resolve. Ela precisa de uma técnica por trás para sustentá-la, né? De ser construída. Mas é nesse momento que você, primeiro, pensa na emoção, no impacto, e quando você avalia todo o conjunto desenhado, você consegue garantir, afirmar, né, conferir, na verdade, né, aprovar que essa sensação está sendo alcançada. Então, eu vou dar um exemplo prático. Quando eu desenhei uma cozinha, eu fui desenhar uma cozinha para uma cliente e que eu propus preto, usar um MDF preto.
Imagina que a cliente é uma cliente que só gosta de branco, aí Gabriela doida propõe uma marcenaria preta. Ela regalou 2 olhos desse tamanho, primeiro de tudo. Porém, quando eu olhei todo o volume, eu sabia que eu queria usar preto. Aí eu peguei toda a parte técnica e olhei a estética. Eu falei assim, tá, se eu usar tudo preto, vai ficar pesado, carregado. Não é uma opção. Mas se eu usar a parte dos armários maiores, mais altos, em amadeirado, eu trago um aconchego, equilíbrio com preto embaixo da bancada, mas só isso não é suficiente, porque vão parecer 2 marcenarias desconectas. E é o mesmo ambiente. E aí eu falei assim, eu quero que essa marcenaria que é grandona tenha a sensação de leveza. O que eu fiz? Criei um montante externo, né, que encosta, a parte do montante que encosta o armário na parede, preto, recuado, para dar noção de profundidade ali. E quando você dá essa noção de profundidade, todo o conjunto se destaca. Ele, na verdade, ele grita na sua frente, ele vem para salta aos olhos. E aí, nesse momento que ela salta aos olhos, esse conjunto é o que vai chamar a primeira atenção, o recuado vai dar a profundidade e o preto embaixo vai ficar super mimetizado no contexto. E olha como que duas soluções de estética, uma de estética e uma de técnica, né, resolveram. Mas eu sei o efeito que eu queria dar. Eu sabia o que eu queria fazer. Então, eu procurei recurso técnico para me atender. Mas eu pude fazer isso por quê? Cara, porque eu sei que essa é a técnica que se faz. É desse jeito que acontece. Eu sei disso, tem 20 anos, mais de 20 anos que eu uso assim. É assim e vai continuar assim. Vão existir outras maneiras de usar? Claro que vai. Mas essa vai permanecer. Tem certeza. Ela pode ser modificada, melhorada, adequada, como é o que eu faço. Porque muito do que eu sei, eu não inventei. Eu adequei ao meu modo. Então, gente, quando eu comecei a ter esse nível de raciocínio, em que eu pegava a estética, a técnica, eu imprimia a sensação que eu queria ter naquele espaço, que eu queria comunicar. Quando eu comecei a fazer isso, a minha marcenaria mudou. Mas mudou completamente. Eu não tinha noção, na hora de projetar, do peso que um montante mais largo causa quando você usa em tudo, em todo lugar, ao invés de usar só num pedaço, só numa parte. Eu não tinha essa referência. Eu não pensava nisso. A única coisa que eu pensava era, tá, vai ser branco, madeira, preto, colorido. Ah, vai ser alto, vai ser baixo. Não, eu não tinha essa percepção. Então, quando eu comecei a usar, eu comecei a usar assim, super sutil, né? Eu vejo a evolução do meu projeto. No início, não tinha nada dessas técnicas empregadas, nada. Ou eu usava técnica pura, sem estética, ou eu usava estética sem técnica. Então, eram isoladas. Depois, eu comecei a utilizar um pouco da técnica, de estética, junto com a técnica. Um pouco. Começou a melhorar. Eu comecei a fazer algumas coisas um pouco mais elaboradas. Até que nos dias de hoje, eu não trabalho sem ser usando essa técnica. E eu garanto, gente, poupa tempo. Sabe por quê? Primeiro porque eu já sei o que resolve. Eu não fico buscando coisas, né? E conjecturando, imaginando se vai resolver, aonde tem, como é que tem. Não, eu sei exatamente quais são os recursos, a infinidade de recursos, e eu escolho qual que eu quero usar naquele momento. Eu escolho qual é a sensação que eu quero usar, que eu quero transmitir. Eu escolho qual é o elemento técnico e o material que vão me possibilitar isso, e vou lá e pego. E começo a desenvolver. Ah, Gabriela, mas você falou que é tudo personalizado, você não faz nada igual. Gente, você saber que existe um método, uma técnica, não quer dizer que vai fazer tudo igual. Eu tenho essa questão do montante recuado que dá leveza, eu posso usar ele tanto num armário de roupa, quanto na cozinha, quanto no banheiro. Eu posso colocar ele tanto de forma colorida, ou de forma branca, ou de forma madeirada. Então, assim, eu penso
para cada um dos projetos que eu faço. E isso me traz personalidade. As pessoas conseguem identificar o meu traço, porque quando olham uma marcenaria e ela tem detalhe, encaixe, acabamento, que o montante nunca acaba arrematado certinho, sempre tem uma folga, um montante básico que abraça, que envolve, que traz, tenha certeza que alguém projetou. E se alguém já viu algum dos meus projetos, vai saber que fui eu, que sou eu que desenho aquilo dali. A Jennifer, que trabalha aqui comigo, eu levei ela para conhecer, ela aprende marcenaria comigo, né? E hoje eu levei ela para conhecer um apartamento que eu desenvolvi a marcenaria de tudo. E tudo que eu tentava passar para ela aqui no escritório, eu mostrei ao vivo para ela. E eu deixei ela muito livre, eu só disse para ela assim, ó, você vai encontrar aquilo que eu te explico no escritório, você vai encontrar lá. E a gente foi para o espaço e eu deixei ela à vontade. Em um determinado momento que a gente parou para conversar, ela olhou para mim e falou assim, Gabriela, a gente estava olhando para a cozinha. Gabriela, aquele acabamento que está ali naquele armário alto da cozinha, é aquilo que você fala, né, que o montante abraça a marcenaria? Aí eu falei bem assim, sim, é isso. Ela pôde entender visualmente ali, que ela entendeu aquilo que eu estava batendo na tecla, coitada, quase rachando a cabeça da menina para poder ela entender, né? Ela conseguiu entender na hora que ela visualizou, e eu não precisei falar, para você entender como é que a marcenaria falou com ela. O projeto falou com ela. Ela só teve essa fala comigo porque ela projeta a marcenaria, ela está aprendendo. Mas uma pessoa que não projeta marcenaria simplesmente vai chegar e vai falar assim, nossa, que bonita essa marcenaria, né? Tão suave, tão convidativa. Ela não vai dar uma resposta técnica igual a gente. E nem tem que ter, né? Porque a gente que é técnico. Mas se ela tiver a sensação de, nossa, que bonito, que bacana, já valeu, porque a intenção é essa. Então, ela ter reconhecido é a prova de que é uma técnica que funciona. Porque foi percebido. A dona do apartamento, ela reconhece. A pessoa, a mão de obra que executou aquele projeto, ela reconhece. Ela não mudou 1 milímetro do meu desenho, porque ela sabia que 1 milímetro faria diferença em tudo do que eu estava fazendo ali naquela casa. Então, o meu projeto de marcenaria, ele complementa, ele tem um porquê. Ele tem um porquê do montante estar recuado, da porta estar recuada ou estar alinhada. Eu recentemente passei por uma situação que foi totalmente o oposto, né? Que eu cheguei na marcenaria e a pessoa que executou, ela não se ateve a esses detalhes que eu coloquei. E quando eu olhei, eu falei bem assim, não foi isso que eu projetei. E como é que eu sei que não foi isso que eu projetei? Primeiro porque eu não desenharia aquele caixote, né? Que parecia um caixote pesado. Imagina uma cozinha deste tamanico com um caixote pesadaço. Tudo no tamponamento de 3x3 para tudo quanto era lado, alinhado, pesado. Você não sabia onde começava um, como terminava o outro. E aí, para comprovar isso, a minha cliente falou bem assim, Gabriela, eu acho que eu não gostei. Quando eu apresentei para ela no 3D, ela gostou. Porque era uma proposta, né? Quando ela viu ao vivo, ela falou assim, e ela toda educada para falar comigo, assim, eu acho que eu não gostei. Aí eu fui lá ver. Aí quando eu vi, assim, claro que você não gostou, nem eu gostei, tá tudo errado. Tá tudo errado. Ela, mas como assim? Eu falei assim, tá errado, o projeto não fala isso, o projeto é assim, assado. Eu comecei, eu fui listando, pontuando. Aí ela pegou o projeto e falou assim, é mesmo? Ela começou a olhar o projeto e olhar o negócio. Ela falou assim, pior que é mesmo. O que a gente teve que fazer? Sinto muito, chamamos o marceneiro, expliquei para ele o que estava acontecendo, de forma educada, obviamente. Mostrei para ele, falei exatamente o que estava acontecendo e ele tirou e fez novo, gente. Mas olha o prejuízo da criatura desse marceneiro, eu fiquei com dó. Mas eu não podia deixar. Então, esse detalhe, esse preciosismo faria toda a diferença. Por quê? Nesse caso da minha cliente, a marcenaria dela era branca, tudo de MDF branco. Sabe o que ela virou para mim e falou bem assim? Não gostei não, isso parece, sabe o quê?
Área de serviço, caixote. Ai, não quero isso na minha cozinha, não. Ai, esse negócio não tá bonito. Como é que eu pude comprovar para ela? Eu gravei, eu filmei na minha casa, eu falei para ela assim, eu tenho exatamente assim, com o mesmo material, na minha casa. Então, eu, arquiteta, desenhei, mandei fazer na minha casa assim. Então, isso significa que é bonito. Eu aprovo, eu atesto. E, gente, eu filmei a marcenaria da minha casa, da cozinha da minha casa todinha para ela e mandei o vídeo para ela. Eu falei assim, ó, é isso aqui que a gente vai ter lá na sua casa. Aí, quando ela terminou de ver o vídeo, ela falou bem assim, ah, tá bom. Desse jeito eu gosto. Do jeito que tá lá na minha casa, não. Entendeu? Então, assim, isso é o projeto de marcenaria. E que parece que o detalhe não faz diferença e que tanto fez eu projetar de qualquer jeito que ninguém vai reparar. Repara sim, gente. Repara sim. Se hoje eu tenho alguns clientes que falam assim, Gabriela, eu vi na casa de fulano, que eu tenho clientes que são amigos, né? Eu vi na casa de fulano, não sei o que, foi você que desenhou, não foi? Ah, eu vi que não sei o que. É seu, não é? É seu desenho, não é? Aí eu falei assim, é meu desenho. Eles já sabem como é que eu faço, já sabem como é que eu gosto de fazer. Por quê? É desse jeito que dá resultado, é desse jeito que dá impacto. Não tem outra maneira. E isso dá trabalho? Pra caramba! Você não faz ideia do tanto que a gente demora. Primeiro para criar, segundo para achar a técnica para resolver e terceiro para detalhar. Porque tem coisa que a gente cria na cabeça e depois fica assim, fica 2 dias pensando como que vai representar aquilo graficamente. Isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu representar, eu falei assim, não dá para entender desse jeito. Aí represento de outro jeito, não dá para entender desse jeito. E aí, no fim das contas, eu uso todas as representações para poder fazer a criatura entender. E graças a Deus, hoje a gente tem maquete eletrônica, o tal do famoso 3D, que é uma bênção e uma praga na nossa vida. Por quê? Se você não sabe construir marcenaria e você faz um 3D com algo que não se sustenta, vai ficar lindo, mas o seu cliente vai querer exatamente daquele jeito. E se não pode ser feito, nunca ficará daquele jeito. Então, eu dou só uma dica. 3D não é projeto. 3D aceita tudo, tudo, tudo. Igual papel. Papel aceita tudo. Vamos ver na prática. Na prática, ou você conhece o material, os acessórios, a técnica, a representação gráfica e de estética, ou não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, 3D é maravilhoso quando você constrói ele de acordo com a técnica. Porque o meu 3D aqui do escritório, ele é fiel ao que vai ser feito. Eu já construo ele já é criado com os detalhes técnicos que eu vou representar depois. E aí, na hora da minha representação gráfica, eu puxo aquele 3D, uma parte que representa em profundidade, facilita muito para o marceneiro, coloco do lado do desenho 2D, né? E isso exemplifica e facilita a vida das pessoas. Muito, mas ele é construído baseado na técnica, não o contrário. Sem técnica, não se sustenta. Um dia desse eu estava conversando com um grupo de arquitetos, inclusive uma delas um deles, né? Era professor de faculdade de arquitetura, e a gente estava falando sobre essas muitas práticas, essas propagandas, né? Que tipo assim, diminua em até 5 vezes o tempo de fazer projeto, que não sei o quê. E a gente ficou assim, gente, tem uma forma mágica de fazer projeto que a gente ainda não descobriu? E, na verdade, eles estavam falando de um programa. Só que, na verdade, não é bem assim que facilita. Hoje, o 3D facilita muito a nossa vida. Só que, para o 3D gerar aquilo que você criou, você tem que alimentar ele. E você tem que alimentar ele com resoluções técnicas. Então, ou você sabe fazer, ou você não vai conseguir. Então, assim, ele é uma ferramenta que auxilia, mas ele não resolve. Quem resolve é o que a gente conhece. Se você não sabe projetar, se você não sabe construir, se você não sabe qual é a técnica que faz para aquilo ali se sustentar e ser executável, você não vai adiantar um projeto maravilhoso que te poupa tempo.
O que vai poupar teu tempo real mesmo, que poupa meu tempo no escritório, é eu saber que eu tenho um método e que eu tenho itens técnicos, estéticos e de materiais que eu sigo e que resolve a minha vida. E com isso, gente, mudou o jogo do meu escritório. Eu mudei a cara dos meus projetos. Eles cada vez mais são mais elaborados, mais personalizados, únicos. E, ao mesmo tempo, eu consigo agradar mais os meus clientes. E, ao mesmo tempo, eu tenho, hoje em dia, mais agilidade no meu processo de desenvolver, de detalhar e de criar. Meu processo de criação é muito mais rápido, porque eu sei o que vai resolver. Então, eu ganho tempo dentro do escritório. Então, eu faço rodar projeto mais rapidamente dentro do escritório. Óbvio, gente, que eu passo... Se eu rodo mais facilmente projeto, né? Entra e sai, né? O giro de projeto aqui dentro do escritório aumenta o faturamento também, e eu presto mais serviços para os clientes ou para outras empresas, até que precisem. Porque eu entendo do que eu estou fazendo. Eu entendo tanto do que eu estou fazendo que eu consigo dialogar, argumentar com o marceneiro e, junto dele, criar uma maneira de botar de pé aquela minha ousadia. Porque não se engana, marceneiro, ele gosta de facilidade. E projeto de arquiteto, de design de interiores, não tem esse negócio de facilidade, não. A gente inventa moda mesmo, dá trabalho, mas a gente tem que fazer algo que seja possível de executar. Porque aí pode reclamar o que quiser, que ele não tem o que argumentar. Vai ficar de pé, então ele vai fazer. Mas isso só sustenta, só resolve dessa maneira que eu tô falando. E isso, gente, assim, é o que mudou a cara do meu escritório, é o que mudou a minha visão sobre marcenaria. Eu tinha uma visão muito utópica, né? Eu queria fazer igual ao profissional que já tem, sei lá, 20 anos de carreira. Só que eu não entendi qual era o processo que ele teve, que ele caminhou para chegar nisso daí. E eu tenho que ter esse processo também. Eu não tenho como pular etapas. Eu não vou desenvolver um projeto na qualidade que ele tem se eu não estudar o tanto que ele estudou. Não adianta você querer, você pode ter 1000 ideias. Para você ter a ideia e ela ser executável, você tem que entender da técnica. Então, não adianta, eu não estou aqui encurtando o tempo. Eu estou dizendo que é possível você, de repente, acelerar. Você não vai pular etapa. Você vai acelerar o processo de se chegar. Eu levei, gente, 20 anos para ter consciência. 20 não, 15, né? 15 anos para ter consciência do que é projetar marcenaria. E do quanto que é importante saber todas essas etapas para projetar bem marcenaria. E mais ainda, eu levei 15 anos para entender o que é que realmente resolve num projeto de marcenaria. Como que eu crio de forma executável e que encante o meu cliente. E como que eu faço isso virar faturamento. Eu quero viver disso. Eu não quero simplesmente fazer um projeto bonito para botar lá no meu Instagram. Não, eu quero viver disso. Gente, eu não sou arquiteta por hobby. Tudo bem, eu tenho paixão pela arquitetura, mas eu vivo da arquitetura. Eu vivo da arquitetura. Então, eu tenho que ter ferramentas, uma paixão que me move? Muito. Marcenaria é o que brilha meu olho. Eu amo as soluções, as possibilidades, e quando eu consigo resolver e atender, e quando o cliente chega para mim e fala assim, uau, você superou o que eu imaginava. Tá muito melhor do que a gente conversou no início, que a gente já sabia que era um caminho que ia seguir, mas agora tá muito melhor. Isso não tem preço que pague. Não tem. Não tem. Eu digo que eu acho que é por essa frase que eu projeto tanto. E eu não tenho preguiça, tá? Arquiteto para produzir obras boas, projetos bons, não pode ter preguiça. Arquiteto que é preguiçoso é mediano, medíocre. E eu, enquanto fui mediana, medíocre, né? Eu fui preguiçosa. Quer dizer, na verdade, enquanto eu fui preguiçosa para estudar, para conhecer, para pôr a mão na massa e para reconhecer que eu precisava aprender, eu fui mediana nas minhas produções.
Bastante. E aí, quando eu decidi que eu não seria mais, eu fui atrás de quem me ensinasse. Marceneiro, arquitetos mais experientes, fui ler, fui aprender com os meus erros, chequei um a um, comecei a fazer um checklist do que fazer e do que não fazer, o que dá certo e o que dá errado. E hoje eu tenho uma produção completamente diferente da que eu tinha há 15, 20 anos atrás. E meu escritório hoje produz marcenaria com força. E eu digo que é treino, tá? É treino. Qualquer pessoa pode chegar nesse nível. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Basta querer e treinar. Eu treinei muito e continuo treinando, porque a minha marcenaria não para aqui. Todo dia tem algo novo, todo dia tem algo que eu posso fazer melhor, tem uma solução melhorada, tem um equipamento novo, e eu vou atrás disso. E cada dia eu faço mais e mais diferente, e eu quero que seja assim. Só que a base da minha criação, ela não muda. Não muda. É persistência, treino e sem preguiça. Não dá para ter preguiça, gente. Não dá. O projeto de marcenaria, quando ele tem muito detalhe, e muito detalhe mesmo, a gente chega a ter, por cômodo, 6 pranchas por ambiente. Sendo enxuta. Então, tem preguiça nisso não. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que foi a transformação que a marcenaria causou na minha vida. Como que eu virei o jogo do meu projeto de marcenaria. Como que o meu projeto de marcenaria deixou de ser um projeto mediano para ser um projeto de qualidade, eficiente, personalizado e único. Onde as pessoas conseguem enxergar o meu traço, o traço da minha marcenaria. E onde eu consigo trazer funcionalidade, estética e emoção para os ambientes onde eu coloco a minha marcenaria. Então, gente, projeto de marcenaria é isso. E era o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham sido um pouco tomados por essa paixão que me bota para fora, que me faz levantar e que me faz produzir tanto desse jeito. Espero que vocês compreendam, né, que existe sim um método para se desenvolver e para se alcançar essa marcenaria eficiente, com qualidade, que encanta. Existe sim uma maneira de você produzir mais eficiente, mais rápido, mais agilidade, mais assertividade, para poder gerar mais lucratividade no seu negócio. É possível, desde que você tenha o método certo. Tá bom? Então, olha, foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo.